É isso mesmo que você leu aí no título, na capa. O Papa está de olho na sua casa, e não é só na sua casa não, no seu carro também, tá? E não é só no seu carro não, lá na sua chácara também, na sua casa de praia. Ele acha que tudo isso aí é um consumismo fútil e banal, é um capitalismo selvagem. Vocês se lembram do que eu disse a respeito do pai do comunismo, Karl Marx? Qual que era os três princípios básicos do comunismo, né? O fim do Estado, da propriedade privada e da família. E nós já vimos aí o Papa acenando com a ideia relativista a respeito do casamento de homem com homem e agora a respeito da propriedade privada. Fica claro, né, latente, que este sacerdote está a serviço do anticristo, trabalhando em prol da NON, né, da nova ordem mundial. E Deus está nos colocando aqui como atalaia para trazer este alerta para todos vocês, para vocês verem a discrepância desse que se diz ser o representante de Cristo na face da terra, amém? E a Rosa Silva, com certeza, ela culmina, né, com o socialismo, com o comunismo, e está aqui, ó, dizendo para mim deixar de falar besteira. Fica aí na live, minha irmã, que a senhora vai aprender um pouquinho aqui, né? Porque hoje eu vou falar aqui da hipocrisia nível hard desses globalistas, a qual o Papa também está incluso nesse embrolho. E antes também de entrar no assunto, eu quero pedir a você que chegou e ainda não deixou o teu like, deixa o teu like, é extremamente importante para que a gente consiga romper o algoritmo e alcançar outras vidas, tá? Quando você deixa o like, o YouTube vai apresentar esse vídeo na página inicial dos dispositivos das pessoas, e aí elas escolhem clicar ou não, mas a sua parte você vai estar fazendo, né? Vai estar sendo um multiplicador das boas novas, e isso eu vejo como um sinal da vinda de Cristo. Por isso eu peço a você que deixe o seu like, compartilha, vamos juntos fazer acontecer aqui, tá bom? Comenta bastante também aí no chat, depois nos comentários, e eu vou deixar aqui também abaixo a chave Pix do Ministério Povo da Fé. Aliás, eu tenho uma novidade aqui especial para trazer para todos vocês no final dessa live, tá? Vocês vão ficar assim, sabe, maravilhados, e eu peço que você permaneça até o fim, porque o que está acontecendo ali é algo que enche a nossa alma, sabe, de alegria, de gozo, de prazer e de felicidade, tá bom? Posto isso, vamos para o assunto da live, e aqui vai ficar aqui essa tarja, né, durante toda a live. Você que quiser e puder nos ajudar a continuar com esse projeto, o teu R$1 fará toda a diferença aqui nesse projeto, tá? Aqui no rodapé tem algumas formas de você fazer a sua semente, a sua oferta, tá bom? Pois bem, o Papa veio com esse discurso, né, que nunca foi prioridade da igreja, essa questão de propriedade privada, né? Ou seja, ele está relativizando uma das ideias principais do marxismo, do comunismo, que trabalha a favor da nova ordem mundial e do governo do anticristo. E por esses dias, ele fez todo esse discurso de uma maneira descarada. Por que eu digo que ele fez esse discurso de uma maneira descarada? Porque, meus irmãos, a maior proprietária de patrimônios no mundo, eu não estou exagerando, a maior proprietária de patrimônios imobiliários no mundo é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem o maior senhorio imobiliário do mundo. Diferente do que muitos pensam, o Vaticano não é apenas um local onde está a sede da Igreja Católica. Vaticano, ele é um Estado, ele é um país que foi constituído como um país para que o Papa seja também recebido como um chefe de Estado, como um rei. Vocês estão entendendo? Ali tem as suas próprias leis
eles não respondem nada para a Itália, eles têm o seu próprio banco, o Banco do Vaticano, tá? Inclusive, esse banco aí, ele é origem de inúmeros escândalos, tá? Vocês sabiam que o Banco do Vaticano é o principal banco para os mafiosos do mundo? Para eles fazerem ali as lavagens do seu dinheiro? Você sabia que a Igreja Católica é assim com a máfia italiana? Foi assim por muitos e muitos anos. Você pode ver esse relacionamento da Igreja Católica com a máfia italiana na trilogia daquele filme O Poderoso Chefão. Ali você vê bem claro, né, esse relacionamento. E até hoje perdura esse relacionamento dos chefões da máfia com a Igreja Católica. E também os ditadores mundiais, eles também têm como endereço primordial o Banco do Vaticano, para ali esconder as suas fortunas. Por quê? Porque outros bancos, como eram utilizados antigamente, como o da própria Suíça, está sujeito a algumas regras internacionais. Porém, o Banco do Vaticano não está sujeito a nada. Eles têm as suas ordens próprias. Quem vai ser louco, né, de querer meter a cara contra o Estado do Vaticano, contra o rei do mundo? Ninguém, né? Então, ali é um ótimo lugar. Inclusive, dizem que o Lula tem uma fortuna preta guardada lá no Banco do Vaticano, tá? E para você ter noção, consulte aí o escândalo do Banco Ambrosiano, tá? Esse escândalo envolve a Igreja Católica, né? Em um escândalo terrível, tá? Também, eu vou deixar no link aqui para você depois, o Monsenhor 500. Monsenhor 500 era o apelido de um alto padre lá do Vaticano que estava desviando 20 milhões de euros. Sabe quando dá 20 milhões de euros hoje? Mais ou menos 100 milhões de reais. 20 milhões de euros. Ele é chamado de Monsenhor 500 porque diz que ele gostava muito de nota de 500 euros, né? A maior nota de euro. Diz que ele andava com muito dessas notas aí, tá? E ele, então, foi pego, tá? Com a boca na botija nesse escândalo. Mas a Globo não fala isso, a Record não fala isso, né? O SBT não fala isso. Só aqui que você vai ouvir esse tipo de notícia e de informativo. Eu vou deixar o link depois aqui do escândalo do Monsenhor, porque se eu ler aqui já era. Aí cai a live, irmã Cláudia. Se eu ler essa matéria aqui, aí a live cai por terra. Então eu não vou ler, depois eu deixo o link para vocês, ou mando lá no WhatsApp, de alguma forma, esse link chega até vocês para vocês lerem e verem que não é o pastor Giovanni que está inventando nada. É um dos maiores escândalos envolvendo aí a Igreja Católica, tá? E esse Papa que está falando que você não poderia ter duas casas, uma casa na cidade e outra no campo, uma casa de praia, que está de olho no seu carro, que está de olho na sua casa, eu vou te passar aqui uma informação. Eles são os maiores proprietários. Lá em Minas, principalmente, né, todas as cidades, você pode pesquisar ali, a praça principal da cidade é chamada de Praça da Matriz. E toda a Praça da Matriz tem ali a Igreja Católica. E eles são donos de tudo aquilo ali. Então, em todas as cidades, aqui em São Paulo também, muitas cidades aqui, na área principal, central da cidade, aquele território enorme, ele pertence à Igreja Católica. A Igreja Católica não compra terreno. Ela recebe graciosamente do que é meu e do que é teu, tá? Você sendo católico ou não, você banca as propriedades da Igreja Católica, tá? Então, aqui em São Paulo, né? Lá na Praça da Sé, por exemplo, pergunta se a igreja pagou por aquele terreno ali, no centro de São Paulo. Então, consulte aí nessa cidade. Você que mora em cidade assim, deixa o seu comentário aqui. Se aí também, na praça principal da tua cidade, tem lá uma belíssima igreja católica fixada no meio ali.
Então, aquele terreno é tudo dado, todas são propriedades da Igreja Católica. Mas além dessas propriedades, eles têm muitos prédios comerciais, sabe, que são locados pelo olho da cara. Eles ganham fortuna, bilhões e bilhões e bilhões. É o maior senhorio mobiliário do mundo. E para você ter noção, eu quero contar uma historinha aqui para você, aqui do interior de São Paulo, pertinho de mim aqui de Ribeirão Preto. O que eu vou te narrar aqui não é a história do pastor Giovanni, tá? Está na Folha de São Paulo, é um documento muito antigo. Olha quem está falando que você não tem que ter duas casas. Olha quem está falando que você não tem que ter uma casa e um terreno. Olha quem está de olho na tua casa, no teu terreno. A Igreja Católica, através do Papa. Olha aqui a matéria. Instituição recebeu área doada de Cruz das Posses em 1906 e só parou de cobrar dos moradores há 2 anos. Há 2 anos. Vamos ver um pouquinho aqui da história, tá? A Igreja Católica é dona de todo o território do distrito de Cruz das Posses, em uma realidade imobiliária típica da Idade Média. Ou seja, ela é dona de uma cidade, de um município aqui de São Paulo, aqui pertinho de mim. Toda a terra deles ali em Cruz das Posses. Cruz das Posses pertence ao município de Sertãozinho, 330 quilômetros de São Paulo, 20 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. E tem 8.000 habitantes. Nenhum é dono da sua terra, do seu terreno. Pagam para a Igreja Católica. O território do distrito tem 39 hectares, ou 390 mil metros quadrados, divididos em terrenos que pertencem à igreja. Os terrenos foreiros, no qual o usuário paga um senhorio por sua utilização, surgiram na Europa durante a Idade Média, quando a igreja tinha o domínio da boa parte de Portugal. Olha isso aqui, gente. Ela era dona de boa parte de Portugal, do país de Portugal, e da França e também da Espanha. Note esse detalhe. Eles ganharam essa área de um fazendeiro que doou, sabe? Doou uma área enorme, do tamanho de uma cidade, tá? E aí começou a chegar pessoas ali, só que a igreja não vendeu nenhum lote. Essas pessoas, elas pagam um valor para a Igreja Católica e estão ali há anos, muitos já construíram e não conseguem escritura. Isso já pagando desde 1906 ali. Dinheiro e dinheiro e dinheiro, e nunca se torna proprietária desses imóveis. Moradores de Cruz das Posses estão familiarizados com termos jurídicos medievais, como o foro, por isso que eu disse ali foreiro, tá? Foro, dinheiro pago pela utilização do terreno, ou seja, eles têm que pagar pela utilização do terreno, mas nunca se tornam donos, tá? É eles que estão querendo a sua casa. E o laudêmio é outro título também, jurídico também, tá? Dinheiro pago ao senhorio, quando da alienação da área, ou seja, eles vão pagar como se fosse um aluguel pelo terreno, mas nunca serão donos, tá? Essa carta não vale como uma escritura. Legalmente, a pessoa tem o domínio do terreno, mas não tem a posse. Se os moradores precisarem de um empréstimo bancário ou quiserem avalizar um negócio, por exemplo, o documento não serve como garantia, porque não comprova a propriedade do imóvel. Eles não podem fazer um financiamento, não podem fazer um empréstimo, por quê? Porque em cartório, mesmo que eles estão morando lá há décadas e pagando há décadas, consta como proprietário a Igreja Católica, tá? O subprefeito de Cruz das Posses, Antônio Ferreira Rosa, diz que 70% da população do local possui cartas de aforamento, também chamadas de cartas de data. Você está entendendo isso aqui, ó? 70% da população, tá? Tem essa carta, esse documento, e não são proprietários, tá? Os demais terrenos são da igreja ou de pessoas
que conseguiram a escritura irregularmente, segundo o cartório de Sertãozinho. Eu mesmo tenho uma carta de data. O que acontece na prática é que a casa é da pessoa, mas o terreno é da igreja. Você vê que pouca vergonha, gente? Eu vou parar por aqui, porque eu vou deixar aqui o link dessa matéria também aqui para vocês, tá? Então vocês veem bem que há mais de um século a Igreja Católica recebe dinheiro dessas pessoas humildes, simples, e nunca lhe deram a escritura, nunca lhe deram condições de ser proprietários. E até hoje, todos os moradores, os que têm essa carta data, que é um documento aí, meia boca, tá? Eles funcionam da seguinte forma, o terreno é da igreja e a pessoa é dono só da casa. O dia que ele quiser mudar, ele tem que derrubar a casa e deixar lá o terreno que pertence para a Igreja Católica. Então, você vê a discrepância, a hipocrisia desse Papa. Eu estou falando com vocês também, meus amigos católicos, meus irmãos católicos. O que vocês acham disso? É o Papa de vocês que está fazendo isso. É o Papa de vocês que é dono, sabe, dessa cidade aqui no interior de São Paulo. Vocês viram aqui nessa matéria, né, que a Igreja Católica já chegou a ser dona de boa parte do país de Portugal, de Espanha, da França. Vocês sabiam que eles tiravam e colocavam reis e autoridades? Então, é essa igreja, dona de toda essa riqueza, de toda essa fortuna, que quer pegar a casa que você construiu com o suor do seu rosto, trabalhando 30, 40 anos, que você pegou todo o dinheiro da indenização de uma empresa, que você trabalhou 20 anos, 30 anos, e construiu essa casa, e agora, né, o Papa está relativizando isso, né? Ele está relativizando e achando que vocês, né, são uns capitalistas selvagens. Não devem ter tudo isso. E eles propõem o quê? A divisão de tudo isso. Agora o que acontece? Eles querem dividir o que é seu. Eles querem dividir o que é seu. Por que a Igreja Católica não começa pelas suas próprias propriedades? Olha só, se eles começarem a distribuir o que eles têm, sabe? Eu não estou falando de templo religioso, não. Eu estou falando de patrimônio. Prédios, casas, terrenos, fazendas, terrenos enormes, monstruosos. Eu estou falando disso, não estou falando de templo, não, tá? Se eles distribuíssem isso, acho que só que no Brasil já acabaria os sem tetos e sem terra. Agora veja bem como o comunismo é muito aliado, é muito alinhado. Você já viu falar do Boulos, que é um invasor de casa e de propriedade, invadindo alguma propriedade da Igreja Católica? Responde aqui. Olha, saiu no jornal hoje que o Boulos, com o movimento do sem terra, do sem teto, invadiu um prédio da Igreja Católica. Invadiu inúmeras casas da Igreja Católica. Você não vê isso porque são todos da mesma laia. Você nunca vai ver isso. Você já viu falando que o MST invadiu uma fazenda da Igreja Católica? Invadiu uma área da Igreja Católica? Fala para mim, me responde aqui no comentário. Você já ouviu falar que o MST entrou numa área enorme da Igreja Católica que estava lá parado há décadas? Não era utilizado para nada. Estava lá parado. Você já ouviu falar que o MST foi lá e entrou lá? Não. O MST, ele entra na propriedade de quem comprou, pagou com seu suor, tem escritura, tem tudo certinho, das vezes é herança de família que já vem do bisavô, do avô. Aí eles vêm para pegar. Agora da Igreja Católica, que é a maior latifundiária, você nunca vai ver falar que o MST invadiu. Você nunca vai ouvir falar que o movimento do sem teto, dos Boulos, invadiu, porque são todos da mesma laia. São todos da mesma máfia. Essa é a realidade. Irmãos, é muita hipocrisia. Dá nojo uma coisa dessa. Um sacerdote vira público em mídia nacional, dizendo que esse negócio aí de ter 2 casas, 3 casas, ou carro, tem que acabar, que tem que haver a distribuição de renda, defender o socialismo, defender o comunismo. Por que ele não começa o comunismo e o socialismo pelo Vaticano? Por que ele não abre as contas que estão ali no Vaticano para uma auditoria, para uma CPI?
Por que ele não revela os mafiosos e ditadores, os matadores, que lavam dinheiro ali no banco do Vaticano? Por que ele não trouxe à tona o escândalo do Monsenhor 500? Essa é a hipocrisia do sacerdote do anticristo. Essa é a hipocrisia do sacerdote de Roma. Essa é a hipocrisia, sabe, do falso profeta que está a serviço do anticristo. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: eu não fui chamado para fazer média. Eu não fui chamado para fazer discurso bonito, legalzinho, falar politicamente correto, não. Eu vim aqui na qualidade e na unção de João Batista, para trazer à tona esses tipos de escândalo, essas anomalias, essas nojeiras, essas barbaridades. O sangue de Jesus tem poder. Deus nos livre de toda essa máfia satânica que querem corromper o mundo, que querem roubar aquilo que você conquistou suadamente, com 30, 40 anos de trabalho. Então, no nome de Jesus Cristo, entenda como o anticristo está trabalhando acelerado. E vocês, meus irmãos católicos, consulte tudo que eu estou falando. Não fique acreditando, o pastor falou. Não é o pastor que está falando, não. Consulte aí, veja se eu falei alguma bobeira aqui, se eu falei alguma abobrinha, se eu falei coisas que não têm fundamento. E aqui no comentário eu vou deixar o link dessas matérias aqui, que é uma matéria antiga, e do Monsenhor 500, 20 milhões o escândalo. E depois vocês consultam também o escândalo do Banco Ambrosiano. Consulta aí o envolvimento da Igreja Católica com a máfia italiana. Você consulta aí o envolvimento da Igreja Católica com os maiores ditadores mundiais. Você consulta aí a venda da Igreja Católica na China, que o Papa fez por 2 bilhões de dólares. Consulte aí. Esse é o que vocês chamam de pai, porque Papa é pai. Esse é o que vocês chamam de pai. Mas eu só tenho um pai, aquele que está nos céus, e esse não nos desampara. Então, no nome de Jesus Cristo, entenda tudo isso como uma brevidade da volta de Jesus Cristo. E agora, você que muitas das vezes é cristão, é crente, das vezes vem descer a lenha na gente, porque nós estamos aqui, sabe, trabalhando, fazendo aqui uma campanha de ação social. Vocês sabem que existe milhões e milhões de pessoas que, mesmo sabendo que a Igreja Católica é todo esse poderio, continuam dando, sabe, sem reclamar, sem murmurar. E muitas das vezes nós estamos aqui sozinhos, suando, fazendo a obra de Deus, sem nenhum recurso de governo, de nada. E aí, quando a gente comenta de voluntariamente alguém colaborar, tem gente que vem com os comentários estúpidos e ignorantes aqui. Em nome de Jesus Cristo, se você não quer cooperar, não quer ajudar, amém, guarda o teu dinheiro para você. Porque dinheiro, sabe, ou ajuda ou contribuição que é dado sem coração não tem valor nenhum. Você está entendendo? Olha aí a Wanda, evangélicos falando mal do Papa. Irmã Wanda, a primeira coisa que a irmã precisa entender, né? A primeira coisa que a irmã precisa entender é que falar mal, julgar é uma coisa. Agora, falar a verdade é outra. Irmã Wanda, o teu Papa, ele não esconde nada. E se algum pastor, e aqui os irmãos sabem que aqui a gente não passa pano para ninguém, não. Aqui nós não passamos pano para ninguém. Olha aí no canal que você vai ver aí. Nós mostramos aqui, pastores, eu sempre digo, aonde tem um policial bom, tem um corrupto. Aonde tem um médico bom, tem um médico sem vergonha. Aonde tem o pastor bom, tem um pastor pilantra, safado, dinheirista. Esse evangelho dinheirista é o que mais tem hoje, tá? E se aparecer, nós trazemos aqui e denunciamos. Mas o teu Papa, irmã Wanda, ninguém está falando mal dele aqui não, nós estamos falando a verdade. O pastor Claudinei vai trazer uma live mostrando as falas, as blasfêmias desse homem. Esse homem, irmã Wanda, é o próprio falso profeta materializado na terra. E se não for ele, ele está preparando o caminho, minha irmã, para a manifestação do anticristo. Tá? Aí ela continua. E vocês também que vivem pedindo dinheiro nos cultos, arrancando o dinheiro dos pobres. Irmã Wanda, você já veio na nossa igreja? Olha só como essa mulher, ela falou vocês, né? Ela está falando de mim. Ela está falando do Ministério Povo da Fé.
Você já veio num culto nosso aqui? Será que ela já participou de algum culto nosso? Arrancando o dinheiro dos pobres? Simples. Minha irmã, o pior cego é aquele que não quer ver, minha irmã. Aqui ninguém está arrancando o dinheiro dos pobres, não. Aqui nós estamos enviando uma ajuda humanitária para os pobres. Aqui ninguém está arrancando o dinheiro de ninguém. Os irmãos enviam para cá a generosidade. E aqui ninguém estipula valores. Não, aqui a gente pede R$1. Quem pode envia 1. Quem pode enviar 10, envia 10. Quem pode enviar 100, envia 100. Quem pode enviar 1.000, envia 1.000. E o trabalho está aí. Calma aí que eu acho que só as imagens falam por si, né? Vamos continuar vendo aqui. Tá aqui, ó. Essa imagem que você está vendo aí é a nossa viatura missionária. Eu peço que você nos ajude a levar vida para essas pessoas dos ribeirinhos, né? A gente vai falando de ajudar e você percebe que muitas pessoas que vão saindo da live, né? Gente, de nada vale nós falarmos tanto de amor se a prática não é executada. De nada vale nós falarmos que amamos o nosso próximo se na hora de estender a mão para o próximo, nós viramos as costas. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja está muito perto. Tudo que nós temos ficará aqui. Nada do que nós temos levaremos conosco. Casa, carro, conta bancária, dinheiro, bens materiais, calçados caros, roupas caras, né? Nada nós levaremos. A única coisa que nos acompanhará por toda a eternidade, que nos acompanharão, serão as nossas boas obras ou as nossas más obras. Tá? E dentre as más obras, uma das mais tenebrosas que existe é a omissão, gente. A omissão, olha aí, irmã Maria, a omissão ela é o oposto da generosidade. A omissão é o oposto de se colocar, sabe, disponível para ajudar o semelhante. A omissão é o olhar para alguém que está padecendo e eu tratar como se não fosse nada perante mim. A omissão é olhar para uma pessoa, uma criança, que está padecendo e gemendo, e dentro de mim a voz da omissão falar, isso não tem nada a ver comigo, problema deles. Omissão é você olhar um cachorrinho amarrado no tronco de uma árvore, e o sol que nós estamos vendo nesses dias atuais, e o bichinho padecendo ali de língua de fora com sede, e não tem sequer um prato de água ou comida, e você passar e falar, esse cachorro não é meu, não tem nada a ver com isso. Isso é omissão. Omissão é você olhar um velhinho que quer atravessar para o outro lado da rua, quem sabe indo em direção à farmácia comprar o seu remédio controlado, e você vê que os carros vão passando, e ele não consegue passar a rua porque não tem ninguém para ajudar, e isso é omissão. Omissão é nós olharmos para pessoas que estão gemendo, padecendo na face da terra, carente de um apoio, carente de uma ajuda, e nós simplesmente olhar e dizer dentro de nós, isso não é problema meu. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é problema deles. Na realidade, não é. Quando você olha para alguém que está sofrendo e Deus permite você ver toda a situação, é porque Ele já deu condições para cada um de nós fazermos pelo menos uma obra de caridade, que é estender as mãos e ajudar de alguma maneira. Eu digo para você que está me acompanhando aqui, que Deus, que o Espírito Santo, sabe, que a grandeza do Eterno recaia sobre cada um de nós, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós e nós venhamos a entender que a dor do nosso próximo também é a nossa dor. E se a dor do nosso próximo não doer em nós, o problema não está no próximo, mas o problema está em nós. Se a dor do nosso semelhante não doer em nós, o problema não está no semelhante. O problema está em nós, que estamos vendo tudo acontecer e não estamos fazendo nada. Não estamos estendendo as mãos para absolutamente nada. E quando eu falo isso, eu falo com precisão. Graças a Deus,
Deus tem nos abençoado. E todos nós que estamos aqui, nem que for com R$1, nós podemos fazer alguma coisa para essas pessoas. Podemos fazer alguma coisa, sabe? Às vezes R$5, R$2, R$1 pode ter o mesmo peso que R$1.000 de uma pessoa que tem uma empresa, que tem um bom salário, que tem uma boa quantidade de dinheiro. Os R$5, os R$2, o R$1 de alguns irmãos tem o mesmo peso de alguns empresários que doarão e não fará nenhuma diferença. É o que Jesus falou quando ele estava no templo, vendo as pessoas trazer até o gasofilácio as ofertas. Ele perguntou para o discípulo, quem mais ofertou para os seus discípulos ali, né? Quem mais colocou uma quantidade elevada aqui? E os discípulos ficaram ali tutibiando, porque tinham homens poderosos ali ofertando. E Jesus disse, para resumir, quem ofertou mais foi a viúva, que da sua pobreza, ela tirou tudo que ela tinha e colocou no gasofilácio. E foi tão grande a oferta dela, que a história dela está registrada na Bíblia. Então, muitas das vezes não é a quantidade, é a nossa voluntariedade que pesa. É a nossa condição de ajudar. Quanto mais você se coloca à disposição de ajudar o teu próximo, mais o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, estará te honrando e te abençoando e fazendo o sobrenatural acontecer. Eu peço a vocês encarecidamente, nos ajude, tá? Eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo que vão ajudar. Nos ajude, em nome de Jesus. Deus vai recompensar vocês. E obrigado a todos que estão ajudando. Nós estaremos viajando agora no dia 24, nós estaremos lá. E estaremos lá para fazer esse trabalho e o nome de Cristo Jesus ser glorificado aqui na terra. Sabe, uma obra como essa é muito agradável aos olhos de Deus. Um trabalho como esse é muito agradável aos olhos do Criador. Eu estou falando aqui e estou colocando as imagens para você continuar vendo e acompanhando tudo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Aí, ó. Aqui, pastora. É o TDAH, tá alto. Vambora. Oi, Samuel. É um desafio, gente. É um desafio. Vamos pra cima. Eu quero orar por todos vocês, coloquem o nome, sobrenome, tá? Se inscrevam no canal Povo da Fé, oficial, tá? Tem que ter o oficial na frente, senão não é o canal certo. O restante tá tudo censurado aí. A irmã Cláudia colocou aqui, da campanha da minha esposa, aqui ó. Está acontecendo uma campanha lá no canal da missionária Keren Rocha. Por essa causa eu me coloco de joelhos. E é às 14h, tá? Ah, pastor, eu vou estar trabalhando e tal. Quando você chegar no trabalho, você assiste. Vai estar salvo lá, tá? E eu vou colocar aí para vocês o link da live de hoje, da campanha, para vocês assistirem, tá? Live da minha esposa. A irmã Neuza está colocando aí o link do canal dela. E faça, gente, faça a campanha no canal da minha esposa. Vai ser uma bênção para todos, aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, o nome da campanha é Por Essa Causa Me Coloco de Joelhos, tá? Vamos lá, vamos se inscrever no canal da irmã Neuza. Bater 1000 inscritos lá para a glória de Deus. Falta pouco, pouco. Alguns irmãos já estão inscritos, mas quem não tá, se inscreve lá, tá? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, um canal de receita, um canal abençoado, com certeza será bênção aí na tua casa e na tua vida, no nome de Jesus, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa eu orar por todos vocês, Altíssimo, na tua presença
nós já nos encontramos, apresentamos a todos, ó Deus, todo o povo da fé, todos aqueles que têm estado conosco, somado conosco, caminhado conosco na terra. Nós te glorificamos pela vida de todos, ó Pai, que o teu nome continue sendo exaltado, glorificado, prospera a vida de todos, ó Deus, repreendendo agora a inveja, o olho gordo, a maldição, a enfermidade, trazendo bênçãos abundantes sobre a vida de todos, ó Deus. Prospere a todos que estão nos ajudando com os projetos missionários, aqueles que têm estendido as suas mãos, que têm somado conosco nessa obra. Prospera a vida de todos, ó Pai, abundantemente mais. Repreende todo o mal e traga vitórias, bênçãos. Meu Deus, que o teu nome continue sendo glorificado na vida dos teus filhos. Que a tua bênção recaia sobre a vida de todos, ó Pai. E que eles vejam a tua glória em todas as áreas de suas vidas. Abençoe os irmãos do Brasil e do exterior. Meu Deus, que eles possam olhar para trás, lá na frente, e dizer assim: valeu a pena eu ter somado na tua obra, porque hoje o Senhor tem me abençoado por isso. Todos os moderadores, todos os membros aqui desse canal, prospera a vida de todos, os inscritos e novos inscritos, que eles sejam agraciados e abençoados, em o nome de Jesus. Nós oramos por todos que têm nos ajudado com like, com compartilhamento. Isso também é fazer a obra, isso também é fazer missões. Por isso, Senhor, eu abençoo a vida de todos, pelo poder da oração, em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, digita amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe, beijo no seu coração, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Valeu, povo da fé! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir, que em julho nós finalizamos.
novas casas sempre a construir, e as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó Costeja a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.